conosco pelos telefones 3663-3435 ou 3663-3436. Se preferir, também pode enviar as suas mensagens para o número 999930184. 999930184. É muito importante a sua participação. Rádio Osório Eleições 2020 para supermercados da UPIAS. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento e estrutura. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. 9 horas mais 22 minutos, 20 graus e 5 décimos a temperatura. Na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Osório, nós já entrevistamos o Eduardo Renda, que é o candidato a prefeito pelo PP, e hoje vamos entrevistar então o Hélio Bogado, que é o candidato a prefeito pelo PSB. E no dia 6 de novembro estaremos entrevistando o Roger Capucci, que é o candidato a prefeito pelo MDB. Um destes três estará comandando o município de Osório no ano de 2021. São 9 horas mais 22 minutos, 20 graus 5 décimos a temperatura. Hélio Bogado, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório nesta manhã de sexta-feira de tempo bom. Bom dia. Acorda, Osório! Bom dia aos ouvintes da rádio. Não pode nem tirar um soninho, né, velho? Tava dormindo ali, vocês foram me acordar, pô. Mas te acordaram com a musiquinha, né? Dorme Nenê, né? Não. Musiquinha boa, Dorme Nenê, né? Não. Vocês me acordaram, foi com o meu bordão. Acorda, Osório! Mas tudo bem, tô acordado aí. E bem, de olhos abertos? Sempre alerta, né? Essa é a nossa característica, né? Nós sempre tivemos esse viés combativo, esse viés fiscalizador, que temos um entendimento que o dinheiro público tem que ser preservado e tem que ser fiscalizado, seja pelo cidadão comum igual eu sou, seja pelo Ministério Público, seja pelos vereadores, seja por toda a população. Nós temos que fiscalizar o dinheiro que é nosso, que é feito do nosso trabalho, do nosso imposto. Nós temos que fiscalizar o dinheiro nosso, né? Então, isso que eu sempre me propus a fazer, abrigado na Constituição, que nos dá esse direito. Bom, Plotter, como é que você está analisando, como é que você está avaliando a campanha? Uma campanha diferente, uma campanha onde está se evitando o contato físico, onde está se evitando as aglomerações. Uma campanha com pandemia, algo que nós nunca tínhamos visto. Como é que você está avaliando? Bom, Elias, eu queria primeiro fazer um parênteses aí, até para a gente passar a borracha nisso e virar a chave. A campanha, ela é diferenciada, né? Eu não tenho a estrutura que meus oponentes têm, né? A turma do Alceu nem a turma do Romildo, pela estrutura que eles têm, pelo CC que eles têm, pela militância que eles têm. Eu defendo um partido... até ontem ninguém nem sabia que era PSB em Osório, né? Então, na verdade, eu costumo dizer que eu estou defendendo um projeto de cidade, né? E, infelizmente, a campanha também chegou por um lado nunca visto, pelo menos desde que eu estou aqui em Osório, em 2000, termo de baixo nível, de ataques pessoais, né? E, inclusive, eu quero usar... para poder virar a chave, no máximo 2-3 minutos, para pontuar algumas coisas. Haja vista que o Eduardo Renda foi, de maneira muito covarde no último debate, fazer um ataque final que achei que sujou a biografia dele, e até que haja uma retratação oficial, eu tenho dificuldade até de cumprimentá-lo, isso é bem a realidade, porque durante o debate ele teve 5 oportunidades de me fazer a pergunta, Elias. Queria perguntar, antes de começar o debate, ele tem aquele discurso, fala mansa, né, o discurso do letrado e as ações são de um analfabeto. Quando ele chega antes, ele diz, eu não concordo, o Vinícius Chinelo Fisch nem coordenador é da campanha. Eu falei, como que não, se ontem ele deu entrevista como coordenador, um cara que fez uma acusação grave, que eu roubei o meu partido para gastar dinheiro em zona. Depois, ele diz que não tem nada a ver com
com o que foi dito em relação à minha família, onde usam de baixo calão, por isso eu peço desculpa às pessoas, quero mudar a chave, mas sou obrigado a pontuar. Quando se refere à minha filha, que ela está lá na prefeitura de Xangri-Lá, de estagiária, no departamento jurídico, por causa da rachadinha dela. Isso é a baixaria da baixaria. Acho que Osório não merecia isso, esse nível de debate. E o que me estranhou foi que, nos últimos minutos da fala dele, então ele atacou em relação aos candidatos a vereadores que saíram do partido. Não, na verdade, só para pontuar isso, eu hoje tirei do partido, porque comigo, volto a dizer, comigo dinheiro público é dinheiro público. Se o cara quiser pagar o documento do carro dele, ele faça qualquer outro tipo de serviço, né? E é onde que eles encontraram abrigo? No Renda, no 11. Hoje a caminhonete está lá no Palmital, se está rodando, ou está rodando de forma irregular, ou está rodando paga com adesivo do 11. E assim já está o outro rapaz lá, já está com o celular que tanto ele pedia nas reuniões. Então, as pessoas, eu costumo dizer, algumas têm preço e outras têm valores. É preciso pontuar isso, porque, na verdade, a gente tem todas as dificuldades do mundo, mas a gente, graças a Deus, a gente visa o jogo limpo, principalmente no dinheiro público. Então, eu peço novamente desculpa à população de Osório por o nível ter baixado. Muitas vezes eu sou sanguíneo, sou um cara que tem meus defeitos, e um deles é ser sangue quente. Sei aonde eles estão tentando chegar, Elias. E eu tô assim, tô me superando. Eles usam um doente mental, um rapaz com problema psicológico, outras pessoas desequilibradas. A assessoria deles de comunicação, inclusive compartilhando fakes, usam fakes. Quem acompanha minhas redes sociais é paulada todo dia, além dos CC, mas eu tô tranquilo. Atinge, inclusive, a minha família, o meu filho autista, cara, a Donata, que tu sabe, Elias, as pessoas, os meus vizinhos conhecem, e com isso eles acabaram, no meu entendimento, dando um tiro no pé, porque eu consegui extrair um depoimento, Elias, do meu maior adversário político, um cara que eu respeito, mas que era meu adversário político pontual, que é o Caio, que fez questão de dar o depoimento dele, porque conhece a minha trajetória e sabe que eu não sou pedófilo, que eu não uso droga. Inclusive, todos esses aí envolvidos que disseram, que fizeram live e que me ameaçaram que vão seguir fazendo live, eles que sigam. Eu, sinceramente, franquinho meu sangue com eles, a hora que eles quiserem. Vamos para um laboratório, vamos fazer o sangue de todos eles. O meu eu sei que é limpo, as pessoas me conhecem, o máximo que vão encontrar, eu costumo dizer, é o Chopin da Notre Dame, que eu tomo mesmo, assumo. Vou cobrar esse comercial lá do Giovanni. Mas o chopp dele é bom mesmo. É bom. Então, assim, para dar uma descontraída, é um negócio que me atingiu, eu sei onde eles querem chegar, sabem que eu posso, de repente, a vontade que eu tenho de fazer situações primitivas, mas, graças a Deus, isso também me mostra que eu estou mais preparado. Em outros momentos, talvez eu tivesse feito isso. Estou mais preparado, porque quando atingem a mim, eu sou cascudo. Podem dizer o que eles quiserem dizer, que eu sou pedófilo, que eu sou isso. Para mim, está tranquilo, que as pessoas sabem que eu não flerto com guriazinha. Não sou eu o candidato que foi lá casar com guria de 15 anos. Não foi eu o candidato que os vizinhos dizem que maltratou um ou maltratou outro. Não sou eu o candidato. As pessoas me conhecem, né? Eu tenho minhas limitações. E aí, eles fazem esse jogo. No segundo debate, tu lembra, veio um rapaz aí com xerox de cheques meus, distribuiu o panfleto lá, um cheque sem carimbo, inclusive, entendeu? De 2017 os cheques, para me constranger, tentar mexer com o meu emocional, tentou invadir aqui a rádio, e tudo lembra muito bem como é que foi. Depois, agora, partiram para isso aí. Então, infelizmente, quero pedir, para iniciar a população de Osório, pedir desculpa, e agora, a partir de agora, vamos virar de chave e vamos falar de coisas propositivas. Bom, mas bem-vindo ao mundo, né? Não é só nesta campanha que tem essas situações. E não é só contra ti. Eu já vi isso daí há muito tempo. Me recordo, eu era criança ainda, vi uma campanha que diziam que um candidato, depois que cumprimentava as pessoas, que na época eu podia cumprimentar, né? Não tinha ainda a pandemia, que limpava a mão com álcool. Não é? Depois, eu ouvi panfletos foram distribuídos, e o Léo, que é um pouquinho mais velho do que eu, também lembra, né? Que diziam que uma candidata era prostituta. Né? Então, isso daí não é de hoje, Plotter. Isso geralmente aconteceu. Lógico, temos que acabar com isso, mas bem-vindo ao mundo. Não, Elias, bem-vindo ao mundo. Nesse mundo eu não quero compartilhar, nesse mundo eu não quero viver.
É diferente, Elias. Dizer que eu não gosto de pobre, dizer da minha pessoa é diferente. Agora, tu atacar os filhos, menor, um menino autista que tem que ler, mas sabe ler, que está na Escola Técnica Federal por mérito, e porque o pai acompanha eles, os professores, todos os médicos, todo o sistema médico de Osório conhece o atendimento que eu dei para a Donata. Então, eu não estou aqui para, como te falou, para esticar mais esse assunto, senão nós vamos perder tempo. Queres falar sobre propostas? É lógico, eu quero falar sobre proposta. Porque o Plotter não é só fiscalizador. O Plotter também é propositivo. Então, já vou te perguntar, qual é a tua proposta para o desenvolvimento econômico do município, social do município? Olha, Elias, a proposta principal que eu tenho dito é assim, primeira coisa, a gente está apresentando um projeto de cidade, onde ele é fazer o quê? Fazer um conselho gestor que delibere, não só constitutivo, que ele delibere juntamente com o prefeito. Eu tenho dito que meu mote de campanha é Plotter eleito, você é o prefeito. Por quê? Porque eu tenho a humildade de dizer que sou um cara muito estudioso, tu me conhece, as pessoas me conhecem, eu acordo 4 horas da manhã para estudar, eu viajei bastante esse período pré-eleitoral para trazer coisas propositivas para a cidade. E o desenvolvimento da cidade passa, sim, por muita coisa em que o PDT apresentou durante os anos, no programa deles de 2012, é quase que perfeito. No papel é perfeito, mas 80% das coisas não foram executadas. É o que eu te falo, é um discurso letrado e as ações de analfabeto. O que a gente pretende fazer em relação ao desenvolvimento é sentar com as pessoas do Conselho e construir junto. É por isso que eu já tive ontem, inclusive, lá na ACE, lá. A gente fez convite para grandes empresários experimentados, que conhecem, que estão na iniciativa privada, muitos deles surgiram do nada. E eu me lembro muito bem, Elias, que no primeiro debate aqui, eu mal conseguia falar no primeiro bloco, porque muito emocionado, porque estava aqui do lado de duas figuras históricas, dois representantes de 2 blocos históricos. O que acontece? E eu lembrei de uma pessoa que hoje eu posso falar, lembrei do Titico, que é um cara que dialogava muito comigo, e eu subi aquelas escadas, fico aqui, tu tá na minha frente, eu fico arrepiado, porque o Titico certamente ou seria meu coordenador de campanha ou seria meu vice. Né? Nós vimos dialogando, eu nunca usei o nome do Titico para isso, nem até porque ele faleceu, e tive ainda, entre aspas, né, a felicidade de, nos últimos momentos dele, estava no dia que ele chegou no hospital, porque ele ficou junto com a minha mãe lá um bom tempo, e nós interagimos bastante antes. Mas estive outro dia com a Verinha, com a irmã dele, e estando com a Verinha me disse, Plotter, ontem eu sonhei com o Titico, e aí eu comentei com ela, Titico, aí ela falou, ele seria teu vice. Então, a partir do momento que ele abriu para a família, ela disse que abriu, outro dia recebi uma mensagem carinhosa da filha dele mais velha também, porque assim, questão de desenvolvimento, nós temos que desenvolver com quem entende, com quem começa. Nós certamente, a principal indústria que eu quero investir é a indústria limpa, que é a indústria do turismo, mas para isso tem que ter planejamento. Eu vou te dar um exemplo claro. Nós estamos aqui na frente da Praça da Matriz. Aqui está acontecendo, está sendo contemplado um centro gastronômico de food truck. Está acontecendo ao natural. Toda hora agora surge uma gastronomia diferente. Nós podemos avançar nesse sentido, mas falta planejamento no seguinte, de acolher o turista. Vocês não conseguem acolher uma pessoa de Atlântida Sul como eu, que tive ali outro dia, fiz um lanche, e aí depois a necessidade fisiológica, para onde que eu vou? Agora tu imagina o turista, vai vir para cá, vamos lá conhecer o centro gastronômico que dá para divulgar, e aí tu chega ali, tu vai aonde no banheiro? Vai pedir para quem à noite? Né? Então falta planejamento, são coisas simples que dá para fazer e que vão desenvolver a cidade, porque a partir do momento que aqui vira, né, uma referência gastronômica, que é possível fazer, nós vamos avançar o desenvolvimento em todos os sentidos. Né? E a mesma coisa onde a gente tem o turismo acontecendo naturalmente, que é a Borrússia. A Borrússia, por exemplo, ela não tem planejamento para estacionamento. A nossa proposta, e as pessoas dizem que não tem proposta, eu desafio algum candidato que tenha mais propostas inovadoras do que eu. Eu falo em Recife Artificial em Atlântida Sul, eu falo em revitalização da praia, que se tu for lá em Atlântida Sul, tu vai ver a bagunça que tá. Outro dia eu fiz um vídeo, mato batendo na canela.
em plena véspera de feriado, não existe harmonia mais nos quiosques, cada um está fazendo um telhado de uma maneira, outro faz do outro, não existe harmonia. Né? Então não existe a prospecção de um local acolhedor. Então a tua proposta é desenvolver o turismo, tá? Mas de que forma tu vai desenvolver o turismo, então? Qual é o teu projeto? Tem algum projeto para te desenvolver o turismo? O projeto que eu estou dizendo é isso. Primeiro ato meu, já falei para ele, primeiro ato eu, reformar todos os conselhos. Conselho de turismo, todos, porque todos eles são conselhos, inclusive conversando com o próprio Gilson Beck, são conselhos para chancelar a ideia do prefeito. Não, nós temos que modificar isso. O conselho tem que ser em maior número, porque quem conhece turismo é quem faz o turismo. São os hoteleiros, são os empresários, esses caras que vão me dar a caminhada. Mas as minhas ideias, as minhas propostas que eu vou levar para o conselho, eu não vou implantar, eu quero que seja discutido e dali nós vamos construir. Se passar a minha ideia, eu quero que passe no convencimento, não no chancelamento. Haja vista que os conselhos, a maioria deles é assim. O secretário é presidente do conselho. Ele dialoga com ele mesmo. Onde existe construção isso? Não existe divergência. Existe só a vontade do prefeito. É isso aqui, deu. Aí vai para o voto, a maioria do prefeito, a maioria do DCC, passa o que ele quer. Turismo. Vamos lá. Eu pretendo fazer 2 paradouros. Um na BR-101, onde a gente já tem área, e outro na Estrada do Mar, onde a gente já tem área. Paradouros para quê? Para acolher e para travar as entradas dos turistas. Quando eles entrarem no litoral, nós vamos segurar eles, pelo menos com informação. Ter um calendário de turismo realmente atual, né, com aplicativo, que ele entre ali e saiba que na Borrússia tem isso, que nós temos, inclusive, a possibilidade de fazer o turismo rural. Outro dia, Elias, eu estava lá na Figueira, lá no Livramento, e fiz uma live. Embaixo da árvore, era um domingo, e aí as pessoas comentavam, que lugar bonito é isso, onde é isso? Bom, isso é em Osório. Falta nós divulgarmos, falta nós integrarmos a nossa cidade para que o Atlântida Sul conheça Passinhos conheça o Aguapés. Isso é fácil de fazer na integração. A gente pode fazer muitas possibilidades de turismo e de integração, como jogos da amizade. É simples de fazer. Tu junta uma turma de Atlântida Sul com várias modalidades, seja de bocha, envolvendo as mulheres, enfim, e faz esse cruzamento no final de semana para que Atlântida Sul conheça a realidade de Passinhos conheça a realidade de Atlântida Sul, enfim, da Borrússia, e que a gente possa desenvolver isso em conjunto. Eu tenho dito o seguinte, volto a dizer, é uma coisa diferente, porque é plotter eleito, você é o prefeito. Eu preciso ouvir as pessoas, mas dar voz e vez para ela. Não é só ouvir, como foi feito 2 vezes por essa atual administração. Primeiro ela fez a prefeitura interativa e depois mudou de nome, foi 5 anos depois, no outro mandato foi com outro nome, foi lá, ouviu e não fez nada do que as pessoas queriam. E é isso que eu quero fazer, eu quero desenvolver junto com as pessoas que têm a necessidade. Porque, veja bem, por exemplo... Mas nessa tua caminhada, desculpa te interromper, mas nessa tua caminhada, não ouviu ninguém para saber o que tem que fazer ou para pelo menos ter um norte? Não, eu já ouvi várias pessoas, eu volto a te dizer. Por exemplo, a gente já sabe que tem, não precisa nem ouvir, mas sabe que tem. Outro dia eu conversei com o Claudinho, as peculiaridades da Borrússia, Atlântida Sul a gente sabe o que precisa fazer, Passinho a gente sabe, a gente ouviu. Mas uma coisa é ouvir, a outra é construir. Não é só ouvir. Né? Eu não quero um conselho simplesmente consultivo. Eu preciso que eles deliberem comigo. Eu preciso que, quando a gente ganhar a eleição, que a gente construa realmente as soluções. Mas para encontrar essas soluções, nós temos que conhecer as realidades locais. Por isso, eu vou montar de cara os 2 conselhos. O conselho gestor e o conselhão com cada morador. Essa é a nossa diferença, o morador de cada bairro. Porque não adianta eu querer agora tirar da cartola e dizer, bom, lá em Passinhos é assim. Não sou eu que tenho que saber, cara. Quem tem que saber é eles lá. E aí eles vão fazer uma plenária que eles me tragam. E lá não vai ser ninguém que vai dizer, eu sou o dono da... Não tem isso. Ele vai ter que apresentar a construção de ideias. É isso que eu quero fazer. Então, por exemplo, muitas coisas que a gente vai fazer, nós vamos ter que construir com os caras. Não adianta. E a questão de desenvolvimento, por exemplo, inclusive desenvolvimento social lá na vila, nós precisamos ter um entendimento, que ali cabe sim
um centro de referência, cabe sim um restaurante 99. Mas não é um restaurante 99, Elias, para que tire clientes do centro da cidade para ir lá almoçar um 99, não. É um restaurante 99 para atender as pessoas, por isso lá na vila, atender as pessoas que têm dificuldade de ter as refeições. Antes nós falamos da questão social, Plotter, eu queria ainda continuar com a questão do turismo. Será que nós não temos também que desenvolver na sociedade, na comunidade de Osório, como é que tu vai desenvolver isso, né? Primeiro, a cultura da participação. Segundo, né, a cultura turística. Motivacional. Nós temos que, por exemplo, trazer os taxistas para o nosso lado. O taxista, nós temos que fazer curso para essas pessoas. Uma das coisas que eu tenho defendido de projeto, eu não quero implantar, eu volto a dizer, eu vou botar minhas ideias, eu não quero implantar, eu quero que o conselho, no caso o Conselho de Turismo, referende no convencimento. Por exemplo, qual é o problema, qual é a solução que eu encontro para a Borrússia? De primeiro momento, nós temos a Secretaria de Segurança, que tem condição de fazer um amplo estacionamento. Nós podemos... As pessoas dizem, tu copia e cola. Não é copia e cola. Onde está dando certo, eu quero trazer para o usuário. Por exemplo, Camboriú. Exemplo parecido. Tu deixa os carros ali, sobe com a Kombi e vamos botar um monitor, Elias. Um monitor que suba já na Borrússia com os turistas e ele fique lá, como diz no popular, trovando as pessoas. Olha, aqui não só vendendo Borrússia, vai vender todas as características, o nosso turismo rural, o nosso turismo inclusive esportivo, o turismo religioso. Turismo guiado. O turismo guiado, exatamente. Nós temos que implantar isso e nós temos que, primeiro, fazer com que Osório seja acolhedor e que tenha atrativos. E não precisa ser um boom de uma vez. Gramado se iniciou há 35 anos, parece que olha o tamanho que o Gramado tomou. Um dia deu o primeiro passo. Num domingo, Elias, tu mora aqui, no domingo a gente sabe que o lugar é deserto. Nós podemos fazer vários eventos gastronômicos. O que o próprio PDT propôs de fazer um evento gastronômico com consulta popular é show, só que ficou no papel em 2012. Nós podemos fazer vários eventos gastronômicos, inclusive soluções de economia. Qual é a economia que eu digo? A economia criativa, Elias. Nós podemos aqui fazer a escolha da melhor pizza da cidade. Tu imagina se nós fizermos um envolvimento de toda a cidade, escolhendo de forma ou de aplicativo, ou de forma de júri, enfim, fazendo uma escolha da melhor pizza da cidade. Logo, logo nós teremos o maior pizzaiolo da cidade e as pessoas vão vir de fora. É simples, se tu divulgar, bom, a pizza do Plotter é a melhor do mundo. Os caras vão vir de Tramandaí, pô, vamos lá ver que pizza é essa? Que Osório entendeu que é a melhor pizza. Nós temos várias situações criativas de fazer, e assim não só com a pizza. Nós temos que motivar o atendente, escolher o melhor garçom. Isso é motivação, as pessoas vão jogar para cima. Isso que eu quero fazer, a minha motivação, é isso que eu quero entregar para Osório. Eu sou um cara motivado, sou um cara guerreiro, sou um cara que não desiste, eu sou brasileiro. Né? Então, o que eu quero é isso, eu quero botar a energia que eu tenho, a vontade que eu tenho à disposição da... Não, fui eu que atrapalhei, que não tirei o som aqui do celular, desculpa. Tá. Desculpa. Bom, queres falar sobre Mas eu social... quero botar a minha energia, as minhas ideias à disposição da sociedade osoriense. Tá. Sobre o social, eu te interrompi, desculpa. Não, tá tranquilo. Sobre o social, tu queria falar também sobre o social, tu falava sobre restaurante. Isso, existe um filósofo aí que dizia que faz parte. Faz parte. Não, a questão do restaurante, eu volto a dizer, o restaurante popular eu acho muito importante e necessário ser feito lá na Vila Olímpica, para atender pessoas, principalmente que a ação social vai nos dizer quem pode ser contemplado, seja pelo critério do CAD único, por isso eu tenho que ouvir o Conselho da Ação Social, né? Para que eles me digam quem são as pessoas que devem e que podem ser contempladas. E com isso a gente acaba atendendo também os agricultores. Quero com esse restaurante social comprar o máximo de produtos agrícolas produzidos na cidade de Osório. Quero assim, juntamente com esse trabalho, fazer uma horta comunitária como nós começamos a fazer em Atlântida Sul e que fomos impedidos porque as ideias eram nossas. Né? Então é possível fazer, a Vila Olímpica tem um espaço diferenciado, ali ainda tem toda a questão que a gente pode virar de excelência para o esporte, realmente tirar, que é uma vergonha, ser bem sincero, uma vergonha para todos, ter aquele tanque lá, que um dia
tiveram a pretensão de ser piscina, e nós vamos fazer ali um centro de excelência, não só para formar cidadãos, formar atletas e ser referência, quem sabe, para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo. Tá certo. Bom, Plotter, temos um intervalo comercial, nós vamos ao intervalo comercial, depois vamos voltar. As pessoas podem ouvir a entrevista com o Hélio Bogato, né, no 106.9 da Rádio Osório, também pela live que o Natan colocou no Facebook, também pelo aplicativo da Rádio Osório e pelo site da Rádio Osório. Então são muitas oportunidades, muitas formas de ouvir esta entrevista. Nós estamos realizando agora com o Hélio Bogato. 9 horas mais 46 minutos, 20 graus e 9 décimos a temperatura. Nós vamos ao intervalo comercial. Rádio Osório Eleições 2020 para Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento, estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Supermercados da UPIA, seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros, há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Intervalo comercial e já voltamos. Eleições 2020. Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. O futuro do nosso município está na importância do seu voto. Seja consciente ao escolher os seus candidatos. Lembre-se que o voto representa a sua liberdade da escolha, ou seja, uma conquista garantida pela nossa democracia. Chegou a hora de exercer o poder de sua cidadania. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade, concretizando o sonho. Preconceito é inimigo da democracia. Seu voto tem poder. Supermercados da Alpiaz, o eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Nove horas mais 49 minutos, 21 graus e 4 décimos a temperatura. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado. O sol já começa a aparecer com um pouco mais de intensidade. Rádio Osório Eleições 2020 para Sérgio Madalena Imóveis e Seguros, há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Supermercados da Alpiaz. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento, estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Na nossa série de entrevistas, nós estamos entrevistando hoje o Hélio Bogato, que é o candidato a prefeito do município de Osório pelo PSB. Nós falamos agora há pouco sobre desenvolvimento. O Hélio tocou na questão do turismo e também na questão social. Eu pergunto agora, Hélio, quais são as tuas políticas públicas de segurança, de prevenção à violência? Bom, Elias, a questão de prevenção, ela é simples. É só a gente parar de mentir para a população e fazer o que está sendo proposto há muito tempo e que não é feito. Por exemplo, este governo que está aqui, ele começou com um trabalho muito bacana nas praças e agora ele diz que vai retomar de novo, mas eles mesmos retiraram, né? O trabalho nas praças, a ocupação para essas crianças é fundamental. A Vila Olímpica é fundamental. É ali que as crianças vão estar ocupadas. E toda pessoa, isso é antigo, né?
Se a pessoa está ocupada, dificilmente ela vai ter tempo para ficar pensando ou aprontando algumas outras coisas. Então, a prevenção da segurança está em projetos sociais, em projetos voltados para as crianças, que vão ter a instrução de atleta e a instrução de cidadão. Vão ter como referência, por exemplo, o Anildo, que é técnico da seleção brasileira. Vai ter aí o pessoal do basquete, o pessoal do handebol. Inclusive, a gente vai construir essa questão do planejamento do atletismo. Nós temos as ferramentas, mas não temos projetos para ocupar essas crianças. O NUAC foi retirado. No material de 2012, de novo, 80% do que eles fizeram material agora estão com outro folderzinho bonito aí. A mesma gráfica essa da sindicância, que o Eduardo Renda disse que no primeiro debate que estava pronto, mas que até hoje eles não divulgaram, não trouxeram aqui na rádio, não trouxeram em lugar nenhum o resultado dessa sindicância, mas nós sabemos qual é o resultado. O resultado foi que eles, por exemplo, fizeram 6 mil certificados, pelo menos a nota fiscal disso, 6 mil certificados em plena pandemia. Quem que fez curso? Quem foram as 6 mil pessoas que fizeram curso em plena pandemia? Gastaram quase que uma verba do desenvolvimento, referente à secretaria, que chegou quase a 3 milhões em material gráfico, né? Isso a gente vê que é a mesma gráfica que faz o material do PDT há anos. Então, o que acontece em relação a isso? Nós precisamos alocar esse dinheiro em projetos sociais, em projetos de segundo turno. E aí não me venha a secretária Lourdes Helena, que esteve ontem na ACE lá, ensinando aos alunos dela, por exemplo, a fazer irregularidade, haja vista que eles não têm limite. Eles vão para a televisão onde tinha vídeo lá, vão para tudo que é lugar, caminham na rua com máscara, sabendo que não podem usar o número, não podem usar a imagem, colocado em todas as reuniões, e simplesmente eles não têm limite. Por quê? Porque eles flertam com a impunidade. Fazem há muito tempo, sistematicamente, inúmeras irregularidades e não acontece nada, continuam fazendo. E ontem mesmo ela mostrou como é a impunidade. Potter, eu estou te dando um espaço aqui de falar de projetos também. Tá? Tu podes falar do que tu quiseres. Eu estou te dando a oportunidade para te falares de projetos. E eu te perguntei, políticas públicas para a prevenção da segurança pública. Eu queria saber o que tu tens nesse sentido, se tem alguma coisa, se não tem nada nesse sentido também. Elias, a gente tem que fazer uma construção de ideia. Para mim, uma das coisas para a política pública é nós gestores, dar o exemplo. E quando eu cheguei nesse caminhada que ela estava ensinando irregular, porque se o menino lá, ele aprende no seu gestor, no seu professor, que não há limite, ele também não vai ter limite. Isso, para mim, é referência. Todos os professores, eles são exemplos. Eles têm que mostrar que existe lei para todos. Não é lei só para os menos favorecidos. Muitas vezes eu tenho dito que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar. Porque uns estão de barco, outros estão de lancha, outros estão em iate, e esses meninos aí, muitas vezes excluídos, estão de braçada para sobreviver. Tá, e é isso na política pública. O que tu vais fazer para colocar eles no barco, então, ou na lancha? Eu vou primeiro fazer os projetos sociais que eu te disse. Trazer eles para dentro, mostrar para eles que só a educação transforma. E vou dar com exemplo. Vou explicar para eles, por exemplo, não puxando para o meu assado para meus filhos. O meu filho estudou em escola pública, a mesma que todo morador de Atlântida do Sul estudou. Ele estudou na José Paulo da Silva, depois ele foi para o Prudente, podia ter ido para o Rural, teoricamente mais badalado, ele foi para o Prudente. Depois ele fez um concurso e passou o concurso aos 19 anos e hoje é concursado. Depois ele se formou em advogado, passou no OAB. Só a educação transforma. E a gente tem que mostrar com exemplos, não é com discurso. É isso que a gente tem que mostrar para essa meninada. A minha filha, a mesma coisa, está hoje encaminhada, se formou
em Atlântida Sul, o meu mais novo autista passou na Escola Técnica Federal, também na escola que todos eles têm direito. Nós temos que mostrar para essas crianças que só a educação transforma. Isso é a questão preventiva. E vamos certamente... Tá, mas a educação não está transformando. O que tu vais fazer, então, para a educação transformar? Ela não está transformando porque eu estou dizendo. Os exemplos não estão chegando nas crianças. Eu acabei de citar um mau exemplo. Tá, então o que tu vai fazer? Não é só a questão do exemplo. Tem outras questões também, creio eu. Acho. Eu tô dizendo para ti, Elias, exatamente isso. Nós vamos fazer projetos sociais no segundo turno. Vamos motivar essas crianças para que elas, dentro da escola, para que elas sejam valorizadas. Por exemplo, eu fiz a primeira vez, e tu participou disso, um concurso de redação, feito por mim, feito pela entidade. Né? Um concurso de redação que motivei para quê? Para que as pessoas leem mais. Mas por que eles foram para o concurso de redação? Foram porque eu cheguei lá, não adianta mais chegar a mim, não, hoje vamos fazer redação sobre o meio ambiente. Não, infelizmente tudo é motivação. O que nós criamos o ambiente? Nós demos um notebook para o aluno vencedor, demos um notebook para o professor e demos um notebook para a escola. E aí houve uma mobilização e as pessoas caíram dentro. Um ganhou. Um professor ganhou, um aluno ganhou e uma escola ganhou. Mas vários estudaram, vários se empenharam e vários participaram. Nós temos que motivar essas crianças a estudarem, a estar mais voltadas para a cultura. Nós precisamos colocar um projeto de cultura. Outro dia eu estava conversando com o Idio Rufino, nas escolas. As pessoas que estão aprendendo cultura, elas não estão ociosas na rua. Isso tudo vai refletir lá na frente. Nós temos que, inclusive, na questão do esporte também, voltar, Elias. Tu sabe disso, quando eu fui presidente da Liga, o que mais me orgulhava eram as categorias de base. Eles acabaram com tudo, não temos sub-13, não temos sub-15, não temos sub-17, não temos nada. Essas crianças, estando motivadas, estando na rua, enquanto eles estão discutindo quem vai fazer um gol, eles não estão discutindo o que eu vou fumar hoje. Entendeu? E a questão que nós vamos fazer repressiva vai ser a Guarda Municipal, que eu apresentei em 2012 e que eu acho que ela funciona. Não Guarda Municipal no primeiro momento armada. A Guarda Municipal, que eu tenho dito, a Guarda Municipal fofoqueira. A Guarda Municipal, eu dou exemplo lá de Imbé, quando eu trouxe o primeiro projeto em 2012 e apresentei. Por exemplo, se tu vai numa escola, tá? E tu vê aquela caminhonete assim, Guarda Municipal, o petequeiro, que a gente sabe que existe, o petequeiro, aquele que vai lá aliciar uma criança, ele viu uma caminhonete lá, viu um calecão municipal, ele vai pular, vai para onde não tem. Ah, vai resolver os problemas? Não, não vai resolver os problemas. Mas essa Guarda Municipal fofoqueira, ela pode fazer uma ronda lá nos distritos, não só em Atlântida Sul. Eu conheço a realidade de Atlântida Sul, mas conheço as outras realidades, que estão distantes da sede do município. A hora que ele cruzar com o vagabundo, ele não precisa sair na mão com o vagabundo, ele simplesmente vai ligar o 90. E a nossa brigada é, sim, eficiente. A nossa brigada vai fazer o papel dela. Mas isso, para isso, nós temos que ter mais fofoqueiros, entre aspas, para que eles, primeiro, afastem as pessoas. Segundo, que eles possam comunicar às autoridades que são preparadas, que fizeram curso, que podem usar armas, para que elas, se precisar efetivamente fazer uma intervenção, que façam. Além disso, nós precisamos fazer um monitoramento, ampliar o monitoramento, o cercamento eletrônico, que também não vai resolver a situação, mas que vai ajudar, às vezes, até a desvendar quantos crimes foram desvendados nessa situação. Inclusive numa câmera, se tu tem na frente da escola. Se tu pega um corpo estranho à comunidade escolar, o cara está encostando lá, muitas vezes para tentar aliciar uma meninazinha, ou certa vez fazer uma passagem de droga ou qualquer outra coisa, a gente vai identificar e vamos fazer a intervenção que tem que ser feita. Nunca se prendeu tanto traficante como tem se prendido. A repressão está funcionando, tanto pela Polícia Civil como Brigada Militar, apesar da precariedade das duas polícias em termos de policiais, número de policiais. Então a prevenção está, ou melhor, a repressão está funcionando. Né? A prevenção tem que ser melhor trabalhada, não é isso, Hélio? Mas exatamente isso que eu estou te falando, isso. A prevenção, por exemplo, eu sou um cara que 6 horas da manhã tu pega o cantando. Eu digo para as pessoas, é com exemplo que a gente mostra, para tu ser alegre, tu não precisa estar na droga. Tu não precisa estar na droga, entendeu? Não precisa estar na droga. E aí o careta
que dizem, tu é o caretão. O caretão é o cara que faz a mãe, o pai, a família passar vergonha. Esse que é o careta. Então, mas para isso, eu volto a dizer, a grande prevenção é ocupação. Se a criança ficar sem ocupação, a gente sabe que hoje a questão muito é digital, então vamos interagir com eles, trazer eles para a nova realidade e ocupar eles. Eu tenho certeza, Elias, convicção disso. Eu tenho orgulho, e tu pode pegar qualquer número. Eu, quando estava na frente do Atlântida Sul Futebol Clube, o menor índice de droga de Atlântida Sul, para perguntar para qualquer professora lá, o menor índice de droga era em Atlântida Sul, porque nós ocupávamos as crianças, seja ela com violão, seja ela com computadores, seja ela com futebol, seja ela com handball, enfim. Enquanto nós ocupávamos, era por isso que tanto nós brigamos para que a gente retomasse a ter novamente o nosso ginásio lá em Atlântida Sul e o máximo de equipamentos que a gente possa ter na cidade. Vejo que é importante retomar logo essa questão do palmital também, porque quanto mais equipamentos, mais ocupação nós vamos dar para nossas crianças. Agora, o exemplo é fundamental. As ações de exemplo é fundamental. Não adianta eu vir dar o discurso, fazer o discurso letrado e mostrar para as pessoas no dia a dia que a questão é totalmente irregular. É aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Bom, também tem uma outra questão aqui, que é em relação a critérios para pavimentação de ruas. Hoje, um prefeito decide, vou pavimentar ou sonha, vou pavimentar esta rua aqui. Hoje não é um problema de Osório. Todos os municípios da região, ou boa parte dos municípios da região, do estado e também do Brasil. Não sei nenhum exemplo diferente. Então eu te pergunto, qual é os critérios que tu terás, se tu fores eleito, claro, para a pavimentação de ruas aqui do município? Consulta, cara. Consulta e demanda. Demanda, por exemplo, agora mesmo eles pavimentaram... Tá, mas aí se eu perguntar pro meu filho lá, pros meus filhos, quando eles se perguntam, hoje já são adultos, praticamente adolescentes, mas eu disse que se eu perguntasse para eles, quando eles tinham 10 anos, se eles queriam tomar refrigerante ou suco natural todos os dias, eles iriam dizer que queriam refrigerante, é lógico, não é? Por isso que eu digo, se tu perguntares na minha rua, ou na rua do João, do Antônio, se quer que pavimente a dele ou a do José, ele vai dizer que é a dele. Por isso que eu te pergunto, quais os critérios? Vai ter critérios técnicos? Mas, Elias, eu te respondi isso. Consulta e demanda. Consulta e demanda. Por exemplo, uma das coisas que eu quero fazer nas praças, vou dar só um exemplo de praça, por exemplo. Eu queria dar não, eu sei. Fala da praça. Mas rapidamente, só para tu entender que é o mesmo critério. Para tu ver que é o mesmo critério. Eu quero botar na praças acessibilidade. Já vi em várias situações, praças adaptadas para cadeirante. O que tem que ter demanda? O que adianta fazer lá na Laranjeira se eu sei que na volta toda não tem nenhum cadeirante? Vou fazer para inglês ver? E a mesma coisa é o critério que eu quero para asfaltar. Eu vou asfaltar prioridade para onde tem demanda, onde tem necessidade. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, eles asfaltaram atrás do Gaó lá, uma rua sem saída. Asfaltaram não, botaram bloqueto numa rua sem saída, enquanto outros lugares que têm uma demanda maior não foi contemplado. Por quê? Porque, volto a dizer, o grande problema que a gente aponta é a ação entre amigos. É como tu disse, o prefeito determina onde quer, por interesse sabe lá qual é o critério. Eu falei aos prefeitos, não falei mas eu tô falando pontualmente. Claro. A linha do Peixoto, por exemplo, aonde asfaltaram, num primeiro momento, é onde só tem mato. Eu passo ali, é só gado. Asfaltaram para demanda de gado. E aonde os moradores estão comendo pó todo dia, que a gente sabe que é muito ruim, até agora não foi contemplado. Vai ser, que bom. Mas por que se só tinha, por isso que faltou, se só tinha R$10 e só dava para fazer até ali, por que não ouviram? Por isso que eu te falo. Primeiro, consulta. Segundo, demanda. Ouviram, é lógico, cada um vai puxar para o seu lado. Como tu falou, teu filho vai querer tomar um refri, né? Mas a demanda é qual? Lá tinha que primeiro atender aqueles moradores que estão comendo poeira direto e depois atender o gado, né? Então é assim que deveria ser feito e é assim que a gente pretende tocar. Com gestão. Eu volto a dizer, eu sei que às vezes as pessoas não vão conseguir entender, talvez eu não seja compreendido, e eu volto a dizer, eu não sou candidato para mensurar meu voto, para me achar o cara, muito pelo contrário. Eu sou candidato para apresentar uma proposta diferente
onde a comunidade vai ter uma gestão compartilhada, onde eles vão participar de verdade. Não é conversa fiada, é participação onde todos eles podem ser o prefeito. Para ser o prefeito basta ter uma coisa, atitude. Venha, participe, dê a sua opinião, independente de partido, se é A ou B ou C, porque comigo não vai haver nenhum atentado contra a impessoalidade. Hoje o município de Osório tem um custo altíssimo com o fundão, altíssimo mesmo. Tá? Tens alguma proposta, alguma alternativa para essa situação, para reduzir o custo do município com o fundão? Olha, em relação ao fundão, outro dia eu conversei com o presidente do fundão. As pessoas têm que entender que é o seguinte, o fundão nós temos 1.500 ou 1.600 funcionários e só 200 ou 300 recebem acima do teto do INSS. Uhum. São poucos, ou seja, a maioria está contribuindo para poucos receberem acima do teto. Isso é uma questão, volto a dizer, não vai existir canetaço, nós temos que chamar o Maico, chamar as pessoas envolvidas e ver qual é a solução, porque amanhã ou depois pode quebrar. O INSS, a princípio, não quebra. Então, amanhã ou depois pode quebrar. Isso é uma questão, nós estamos gastando milhões e mais milhões para pagar essa dívida, a prefeitura não consegue pagar, agora em pandemia não está repassando, vai estourar ali na frente, então isso pode fazer falta para o funcionário público. Essa questão do fundão, eu volto a dizer, é construção. Nós vamos ter que sentar com as pessoas e achar o melhor caminho. Uma coisa eu tenho certeza, nenhum direito a menos ao funcionário público. O funcionário público comigo vai ser super valorizado, o funcionário público para mim vai ter aumento sim, porque o funcionário público concursado, porque o funcionário público CC, ele vai sofrer uma baixa enorme. Eu vou cortar forte o CC, não vou dizer que vou cortar 100%, mas vou cortar forte o CC de imediato para poder dar aumento, principalmente aos professores. E isso, Elias, as pessoas dizem, tu vai perder voto porque tu está prometendo apenas para uma categoria. Não, nós vamos mexer na questão dos operários, mas eles querem entender porque eu não faço pelo voto, eu faço por convicção. E o meu entendimento é que o professor tem sim que receber um aumento superior, no mínimo de 30%. E esse dinheiro ele sai simples. É fácil de explicar. Tu tira 100 cc de imediato, só baixando 100 cc, tu paga professor, paga um monte de coisa. É quase 1 milhão todo mês para cima de 100 cc, fora as indenizações, fora a relambança, quando nomeia uma chefe da guarda municipal que não existe, tira ela e tem que indenizar, ali vai 13º, aí tu nomeia de novo para outra. Esses erros administrativos são um atentado contra o princípio constitucional da eficiência. E isso faz falta sim no dinheiro do orçamento, faz falta muitas vezes na saúde, na educação, é o que a gente pretende fazer. É isso que a gente pretende tocar, construir juntos com os funcionários públicos. Inclusive, o meu secretário de Educação e o meu secretário de Saúde vão ser escolhidos pelo corpo, pelo quadro. Não sou eu que vou dizer quem é a melhor liderança para conduzir a saúde de Osório. Eles vão dizer. Se eles disserem tem que trazer o Papa, então vai ser o Papa. Se eles disserem tem que ser a pessoa aqui que vai nos indicar que nós reconhecemos eles como liderança, e aí não me importa, Elias, se é do partido A, B ou C. Eu vou dar alguns encaminhamentos. Um deles, por exemplo, por mim, eu seguro a Rose lá. Quero saber se ela... mas ela é do PDT. Mas eu conheço o trabalho da Rose. Até botar uma pessoa que tenha a mesma corrida que ela nos hospitais, lutando atrás de exame, até aquilo lá, será que vamos ter uma pessoa rápida com a mesma qualificação para que defenda os interesses da população de Osório? Então, para mim, não é partido. Para mim, são pessoas eficientes. Se ela é do A, do B, do C, porque eu sou o único aqui, Elias, que não tem compromisso com partidos. Eu não preciso dividir o bolo. Uhum. Eu ia te perguntar depois sobre os CCs, os critérios para... Né, e quero te perguntar depois. Mas ainda em relação ao fundão, tem algumas questões que é legislação, que não tem como mudar. Né? Outras podem ser mudadas. Como é que tu vais construir isso? É o que eu te falei, tem que sentar... Mas quem tem direito dificilmente vai dizer, não, eu me aposentei assim, quero assim, vai ser assim. Elias, nenhum direito a menos.
Isso para mim é claro, tá? Mas tu pode construir o futuro. Entendeu? Essa pessoa vai se aposentar, Deus me livre, um dia ela vai morrer também. Ela vai sair, mas é verdade. Ela vai sair do sistema, né? E os outros que entrarem, nós temos que saber o que é melhor para Osório, mas construído com os funcionários públicos. Nada é eterno. Não, mas a partir de agora, se não estou enganado, já tem que até pela nova lei da Previdência, que aí tem um teto, né? E aí, se quiser, é a Previdência complementar. É a possibilidade. É tá. O que eu conversei com o Maico. Mas hoje nós vamos não digo que vamos quebrar, porque o orçamento de Osório é muito bom. Mas muito bom mesmo. Alguns reclamam, mas é excelente o orçamento de Osório, desde que bem aplicado. Mas é um custo altíssimo também, né? Hoje com o fundão. É um custo altíssimo, mas não dá para dar o calote, né? O jogo está aí, né? Então... Não, por isso que eu estou te perguntando. Sem calote, não. Mas temos que ter uma solução. Por isso que eu volto a te dizer, Elias. Eu não estou aqui, veja bem, eu não estou aqui me apresentando como salvador da pátria. Eu já disse. Eu tenho humildade para dizer que eu sou uma pessoa limitada. E com quem que eu vou conversar com isso? Eu, por exemplo, dialogo muito com o Linhares, que é um cara que é estudador disso aí. Eu dialogo com o Maico. Né? Encontro ele, dialogo com ele. No momento oportuno, nós vamos chamar essa turma toda, vamos chamar os funcionários públicos e vamos construir junto. Não que é melhor só para eles, o melhor que é para a cidade. Eles vão ter esse entendimento porque eles moram na cidade, eles se preocupam com as novas gerações e realmente aplicar 20, 30 milhões dessa forma, uma hora, por mais que seja orçamento, vai acabar atrapalhando o desenvolvimento da cidade. E todos têm que ter essa visão. É realmente tirar do discurso. É ser o bem comum. A hora que as pessoas entenderem que a questão é compartilhar, é ponto com, compartilhar, vamos compartilhar ideias, vamos compartilhar ações, vamos pensar em todos. Aí a sociedade se transforma, a sociedade avança. É isso que eu quero propor. Agora, é difícil romper com essa velha política? É, mas eu estou fazendo esse desafio e vou sair, com certeza, no final dessa eleição, maior do que entrei, da mesma maneira que não me preocupo. Dizem que eu estou ficando mais gordo. Essas mímicas aqui essas mímicas no estúdio é brabo. Então, assim, maior já estou, cada vez maior, né? Mas, assim, dialogando, aprendi. Eu costumo dizer o seguinte, essa eleição é a única, pode ter certeza, eu não perco, Elias. Ou eu ganho ou eu aprendo. E nenhum voto vai mensurar o trabalho que eu fiz, toda essa situação que eu estou apresentando, inclusive na questão dos apontamentos que foi feito e que salvou Osório, sim. Eu quero agradecer novamente aos funcionários públicos, esses mesmos do Fundão, que me agradecem diariamente, os que me ajudaram, porque as pessoas dizem, tu é um herói, quero fazer uma estátua. Não. As pessoas que fizeram a diferença foram as pessoas que me deram voz e vez, que desta vez ampliaram, né, compartilharam tudo o que eu apontei e que acreditaram em mim. Elas é que são os grandes vencedores do processo eleitoral. Ô Plotter, e quais os critérios, vou dar um tempinho para você pensar, né, os critérios. Já disseste que iria reduzir, se for eleito, vai reduzir o número de CCs. Mas agora eu vou te perguntar quais os critérios para escolher, para contratar os CCs. Mas vou te dar um minutinho para pensar, pode ser? Depois do intervalo comercial. 10 horas mais 14 minutos, 21 graus, 5 décimos a temperatura. Estamos entrevistando o programa Olho Vivo nesta manhã de sexta-feira, o Hélio Bogato, que é candidato a prefeito de Osório pelo PSB. Para Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento, estrutura, qualidade e respeito à despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros, há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Supermercados Dalpiaz, seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Intervalo comercial, nós já voltamos. Eleições 2020. Você sabe o que é um fake news? Nada mais é do que uma notícia falsa, criada com o objetivo de prejudicar algo ou alguém. Com as redes sociais e aplicativos de troca de mensagens,
Qualquer notícia é facilmente disseminada. Na dúvida, não compartilhe. Desconfie sempre. Divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. É importante checar se as informações são verdadeiras. Verifique a fonte, a data da publicação e procure descobrir se quem divulgou o conteúdo é confiável. Seu voto tem poder. Esta é uma dica dos supermercados Dalpiaz, o eleito pela dona de casa. Supermercados Dalpiaz, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. O futuro do nosso município está na importância do seu voto. Seja consciente ao escolher os seus candidatos. Lembre-se que o voto representa a sua liberdade de escolha, ou seja, uma conquista garantida pela nossa democracia. Chegou a hora de exercer o poder de sua cidadania. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos, valorizando a história da comunidade osoriense. A gente vive pela cidade, concretizando o sonho. Eleições 2020. Seu voto tem poder. O TRE-RS inaugurou um espaço no seu site tre-rs.jus.br com o título Enfrentamento à Desinformação. Nele, o eleitor tem orientações sobre como entrar em contato com a equipe da Justiça Eleitoral Gaúcha para denunciar conteúdos suspeitos relacionados às eleições de 2020. A página também traz notícias verificadas a partir de selos de classificação acessados através da aba Fato ou Boato. Você também pode enviar conteúdo suspeito para checagem através do endereço de e-mail ou WhatsApp informados na página do site. Dez horas mais 18 minutos, 21 graus e 4 décimos a temperatura. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado. A tendência tempo parcialmente nublado em Osório e também nos demais municípios da região. Eleições 2020 para supermercados Dalpiaz. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento, estrutura, qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos valorizando a história da comunidade osórense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Bom, Plotter, te dei um tempo para pensar. Você já disse que vai reduzir, se for eleito, o número de CCs. E eu gostaria de saber quais os critérios que você vai escolher para definir e convidar os CCs para trabalhar na prefeitura. Bom, Elias, nisso aí eu sou bem tranquilo, porque eu já tenho falado isso aí, as pessoas têm que me acompanhar nas lives. A escolha é gestão RH. A pessoa tem que ter atribuição, a pessoa tem que ter qualificação, tem que ter qualidade, qualificação, enfim, tem que estar inserida na área que ela pretende atuar. Por isso que eu sou tranquilo nesse sentido, que todos os outros partidos, eles fizeram coligações, e tu sabe, as pessoas sabem como é que funcionam as coligações. Eles vêm, no próprio debate eu perguntei para o Roger por que a vinda do Tressol, já vista que ele estava os 4 anos votando contra nós, foi também um dos que votou e foi fundamental para que tivesse aumento do IPTU e depois mudou. Certamente tem nessa conversa espaço. Certamente os outros partidos que nem candidato botaram, que nem bandeiras tem, mas estão ali para garantir horário de rádio. Aí tu liga o horário de rádio, tem um com um monte de horário, outro com um monte de horário e eu com apenas pouco horário. Mas a minha situação é tranquila, porque eu vou administrar com os melhores que eu encontrar, sem comprometimento partidário,
porque eu não tenho essa questão comprometido com nenhum partido, nem com o meu. E a minha indignação, ela não é seletiva. Quando só para tu ter uma ideia, às vezes eu não sou, entre aspas, bem visto no meu partido, porque eu aponto as irregularidades que tem. O meu presidente estadual do partido fez o mesmo modus operandi do que a Secretaria de Lei Papel. O que ele fez? Nós pagamos, Elias, 100 e poucos mil reais de coletânea de discurso em papel couché, que nunca ninguém viu. E eu aponto, não quero saber. Eu aponto. Essa talvez seja o problema, que as pessoas não me aceitam. Porque, realmente, aonde tiver irregularidade, não deixa o plotter do lado, que eu vou falar. Eu não tenho compromisso de parceria. Eu tenho compromisso com o dinheiro público. E, tendo compromisso com o dinheiro público, eu vou cortar forte o CC, porque sobra muito dinheiro. Esse mesmo CC, que é a indústria que está hoje na rua, é por isso que a campanha, tanto de um lado, como da turma do Romildo, como a turma do Rossel, ela é mais volumosa, porque os CC estão ali, eles têm que contribuir, inclusive, com dinheiro para a campanha, é por isso que eles têm dinheiro para fazer essas barbaridades que fazem. E eu vou fazer a gestão RH, vou atender as demandas necessárias e, em muitos lugares, vou trabalhar mais com o FG do que com o próprio CC. Já disse que Secretaria de Saúde e de Educação, a indicação é do quadro. Na segurança, eu tenho um alinhamento, eu tenho uma indicação. Tu vais continuar com a Secretaria da Segurança? Vou continuar a Secretaria de Segurança e Por quê? eu tenho um convite, porque eu acho importante a Secretaria de Segurança. Eu acho importante a Guarda Municipal, eu acho que na Secretaria de Segurança tem a questão do trânsito, a mobilidade. Hoje, aqui se fez a ciclofaixa ali, fizeram 3, 4, 5 vezes a obra, que depois eles prometeram de ampliar. Hoje existe na mobilização uma outra nomenclatura, né? Outra nomenclatura, que é a faixa... agora não me vem o nome, eu conversei com várias pessoas, vários ciclistas, que é a faixa... harmoniosa, coisa assim, de harmonia, onde tu vai criar um circuito onde as pessoas podem andar de bicicleta, onde se cria aquele ambiente naquele circuito ali, e as pessoas que querem tocar, fugir dessa situação da bicicleta e tal, vão ter outro circuito. Nós vamos criar essas situações, e eu acho importante. E eu tenho meu nome, inclusive, para me auxiliar na segurança, que eu confio, que convidei, que não tem comprometimento. As pessoas que eu convido, eu não trago ela no comprometimento de campanha. Eu trago elas porque conheço elas, já convivi com elas, igual o Joel Dada, igual ao Linhares, igual ao próprio Gilson Becker, igual na segurança o Laurinho, brigadiano Laurinho, que foi meu técnico de futebol, convivi com ele, sei da índole dele e sei que ali vão correr reto. Ali não vai ter esqueminha, não vai ter ação entre amigos, e certamente isso que eu quero fazer. E vou sim manter a Secretaria de Segurança. Mas não seria a função do município, não a repressão, e sim a criação das políticas públicas de prevenção à violência e não a repressão? Nós já falamos sobre isso, Elias. Eu acho que a gente tem que fazer a questão da prevenção, já te dei qual é o caminho que a gente quer introduzir, mas a repressão, ela vamos dizer assim, uma atribuição do Estado. Tudo bem que seja, mas se a gente pode auxiliar, por que não? Eu volto a dizer, a gente conhece a realidade do Estado, não adianta dizer, o Estado é que tem que fazer, mas se o Estado não faz e nós podemos fazer, por que não vamos fazer? Nós não vamos pegar na letra fria da lei, não vamos pegar simplesmente, vamos transcender isso. Vamos pensar no que é melhor para a cidade. Não seria importante ter entre aspas, esse grupo de fofoqueiros que eu te falei, em todos os distritos, ter o cercamento? Nós vamos trabalhar em harmonia com a brigada, nós não vamos sobrepor a brigada. As câmeras não fazem fofoca também? Fazem. Fazem, mas muitas vezes elas não chegam e não inibem da mesma maneira. As câmeras, sim, elas fazem fofoca depois. Não, pode ser um monitoramento em online. Tempo real. Não, tudo bem, mas aí... Tempo real. Mas nem sempre tu vai ter a estrutura para isso. Agora, sim, mas não seria uma estrutura mais enxuta? Não, eu apresentei um projeto para o Eduardo Renda, que ele disse que ia implantar há 2 anos atrás.
Apresentei para ele, porque com ele mesmo disse que é criticado. Olha só para tu ver, ele disse aqui na rádio que ele é criticado porque ele me recebia, como eu fosse um monstro. Eu sou um cidadão que estou querendo levar soluções para a prefeitura, ele mesmo disse que o prefeito critica ele, que ele me recebe. De qualquer forma, eu quero o melhor para a minha comunidade. E aí eu estava falando como líder comunitário de Atlântida Sul. Eu levei para ele uma proposta que custaria R$8.000 para que uma moto rodasse todas as noites, das 6 da noite às 6 da manhã. Ele disse que ia implantar. O prefeito não quis porque a ideia foi minha. Tu acha que R$8.000, R$10.000 é dinheiro para garantir a tranquilidade de Atlântida Sul? Ah, vai resolver? Não vai. Mas aí eu volto a te dizer, cara, se o cara está aprontando lá em Mara, se está aprontando lá na Rainha do Mar e está aprontando em Atlântida Sul, se ele souber ter informação, bom, aqui tem um cara de moto, aqui tem câmera, pô, vamos aprontar para lá. É essa a nossa ideia. Isso também é preventivo, no meu entendimento. Elias, eu respeito a tua opinião. Mas eu não tô opinando, tô te perguntando. E eu tô respondendo para ti. Não, mas que muitas vezes eu já vi, eu sou teu ouvinte, claro. Eu já vi que tu tem uma posição um pouco diferente da minha, que é tranquilo para mim, entendeu? Eu não sou e nunca quis ser o dono da verdade. Nunca quis ser. Mas eu tenho as minhas ideias que eu quero trocar elas. Eu costumo dizer o seguinte, tu tá com uma xícara aqui, eu tô com um copo aqui. Se tu passar o café para mim, eu passar o copo para ti, o que tu vai ter na mão? Tu vai ter um copo de água e eu vou estar com a xícara. Cada um vai continuar com o objeto, certo? Agora, se tu tem essa tua ideia aí e eu tenho a minha ideia aqui, no final de nós trocarmos ideias, cada um vai ter 2 ideias. Tu vai ter as 2 ideias, a tua e a minha, eu vou ter as 2 ideias, a minha e a tua. E aí nós podemos construir uma terceira, quem sabe chegar a outras pessoas, construir a 4ª, a 5ª e a 6ª, encontrar na convergência o bem comum. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero propor, eu quero construir. As pessoas acham que eu não sou do diálogo, muito pelo contrário. Eu é que sou do diálogo. Só que eu gosto de dialogar com pessoas que não querem fazer ação entre amigos, é só isso. Bom, questão da terceirização. Vais optar sempre nas obras do município pela terceirização ou vai o município ele mesmo executar as obras? Aliás, cada caso é um caso. Mas, por exemplo, vamos pontualmente, pagar a empresa para limpar a calha, nem pensar. Né? Isso aqui sempre foi limpo pelos operários. Outra situação, eu não tenho nenhum problema de pagar salário extra, hora extra, para um funcionário limpar banheiro, por exemplo. Acabaram com isso aí. E aí o que fizeram? Contrataram uma empresa, porque essa é o modus operandi deles. Eles contratam a empresa desse governo. O governo sistematicamente facilitou para essas empresas, que essas empresas, o que acontece? Bota os funcionários casualmente, assim foi com a Perfil Segurança, assim com todas as empresas terceirizadas, casualmente só entra empregado lá, normalmente já com fichinha do partido, já com indicação partidária. É quase que um CC terceirizado. Então, o que acontece há muito tempo, as irregularidades, é que eu aponto, eu sei que dói, que o Romildo Cartola para muitos é Deus, mas infelizmente é assim que funciona há muito tempo em Osório e nós estamos apontando. Por exemplo, tu me falou, o critério para mim, lá na beira da praia tem um cidadão que tem um quiosque na frente do condomínio. Como é que ele conseguiu? Levantou a bandeira do PDT. Sem licitação, sem nada. Porque o Ministério Público aqui de Osório, infelizmente, ele não atende o que eu esperasse que fosse atender. E não venham me dizer, porque é o promotor. Bom, se tu lembra do doutor João Carlos, sabe onde ele anda? Me parece que está aposentado. Mas sabe por que ele está aposentado? Ou aposentado ou expulso do MP, não sei te dizer. Porque ele flertou com lavagem de dinheiro de 80 milhões. Era um promotor que estava aqui, que até ontem embatia comigo, até ontem estava aqui em Osório, foi para Capão e depois pegaram ele num esquemão de milhões de desvio envolvendo com lavagem de dinheiro de construtoras. O doutor Cássio, esse mesmo lá que o Renda aqui mentiu ou omitiu ou não sabe em relação à questão do condomínio. Morava lá dentro do condomínio. Onde está o doutor Cássio hoje? Eu vi uma decisão ontem do tribunal pedindo aposentadoria também por problemas mentais. Entendeu? Então é o seguinte, as pessoas são humanas, sejam ela o pobre, seja ela o promotor, seja ela o juiz, seja ela quem for. As pessoas erram, mas as pessoas têm que ser tratadas pela lei
de forma igual. Eu vou te dar um exemplo polêmico agora que as pessoas não até me aconselharam a não me mexer, mas eu vou mexer, que é a questão do Michael do Prado. Eu vou dar um exemplo claro nisso, claro. O que pode estar acontecendo com o Michael, não sei porque eu não tenho acesso aos autos, mas eu vejo com dificuldade se manter um cidadão preso por ter comprado um celular de terceiros que seja receptação simples. Nisso o Marcelo Reis está completamente cheio de razão. Enquanto uma pessoa, veja bem, ele comprou um celular e outra coisa, ele está sendo acusado de estar junto com os caras. Eu sei que ele estava lá, porque eu passei na hora, ele estava lá e ele pode ter na cara, qual é o político? Vão deixar de ser hipócrita. Qual é o político em campanha que nós não estamos numa bolha, Elias? Nós circulamos em tudo que é lugar, nós conhecemos pessoas boas e ruins. Tu vai receber um pedido de carona e tu vai dizer o seguinte, ó, o que estava fazendo? Me dá o relatório, me dá a tua ficha. Não, nesse momento tu acaba atendendo os outros. Mas o que eu quero te dizer? Nós estamos mantendo o Maico preso. Qual é a razão? Ele comprou o celular, ele que pague. Se for comprovado que ele comprou, envolvendo roubo, ele que pague e que resolva a situação dele. Agora, manter preso, cercear sua liberdade a troco de quê? Enquanto isso, um cara que tentou me matar na frente de todo mundo, com chicão de testemunha, com imagens, com toda a Costa Gama de presencial, envolvendo denúncias graves, onde roubaram inúmero dinheiro. Cadê? O cara tá solto. Aí não tem preventiva pro cara. Então é o seguinte, infelizmente, a lei não é para todos. Ela trata os iguais de forma iguais e os desiguais de forma desigual. Essa é a verdade. Eu já sofri isso. Eu sei que tu não gosta que fale isso, mas eu sei disso. Eu já fui preso 2 vezes. Fui preso 2 vezes. Fui preso uma vez num bingo comunitário. Eu e a Donata algemados, tratados igual a bicho, onde a aposta era quilo de alimento. E na outra situação, entraram lá no Avas, eu jogando com os veranistas, os caras botaram arma na minha cabeça, me arrastaram, acusado de sequestrador. Fui até a delegacia e estava a senhora que tinha sido sequestrada, falou, mas o cara é magro e gordo. Mas alguém vai apagar o que eu passei? O que eu fui algemado, as pessoas, tu acha que quando elas levam na cabeça, levam algemada, levam a delegacia, você acha que elas vão pensar, os vizinhos vão pensar, não, Plot não tem nada a ver com isso, isso é perseguição política. Quero dizer para vocês, existe sim. Não sei se é o caso. Isso tira voto, eu não quero saber. Mas a gente tem que tratar isso que eu quero. Eu quero que todos sejam tratados iguais. Assim na prefeitura eu tratar. Não importa para mim se é o doutor Romildo ou se é o Zé Ninguém, como o próprio Ministério Público me acusa. Vão ser lei para todos, inclusive para os que devem PTU. Ô, Plotter, eu acho que até tu falaste que eu não gosto que tu fales, tu podes falar o que tu quiseres. Qualquer entrevista, não tem problema nenhum. Tá? Eu só gostaria de pontuar uma questão. Quando disseram que você é um Zé Ninguém, não foi o Ministério Público, foi um promotor. Um promotor quem disse. Segundo, conheço muito bem o doutor Fernando Andrade Alves, doutora Cristiane Delameia Corrales e também o doutor Luiz César Balaguês. São pessoas que podem ter erros, mas agora a honestidade deles, a idoneidade deles, são promotores corretíssimos. Como todos nós podemos cometer erros. Eles também podem cometer, agora são promotores corretíssimos. Só gostaria de pontuar isso. Só gostaria de pontuar. Deixa eu também só te dar uma rebatida nisso aí. Eu não disse que eles não são corretos. Não. Eu disse que muitas vezes eles são incompetentes. Bom, eu falo Ministério Público porque ali ele estava representando, não era o promotor. Sim. Inclusive... Eu não vou nem discutir com essa questão, mas eu só gostaria de pontuar. Foi um promotor que disse Mas vamos esclarecer a população. Veja bem, um promotor que não deveria estar lá porque a pasta não era dele, a pasta era do doutor Fernando, então ele estava representando o Ministério Público, ele não estava representando especialmente, ele não me encontrou na rua, ele não me chamou de Zé Ninguém na rua, ele me chamou numa audiência. Então, se o Ministério Público acolhe as ações dele, tem responsabilidade sim. Sim, mas aí o senhor entra com uma ação contra ele, no caso, né? Não, tem que entrar contra o Ministério Público. Contra ele. E outra questão, porque um político roubou, não vou dizer que é ladrão também. Nem todos os políticos são ladrões. Exatamente. Então, é o mesmo critério que eu gostaria que utilizasse, porque o dia que tu me provares que um desses que eu citei, que são corruptos, não tem problema nenhum. Eu fico aqui e ouço, tá? Não tem problema nenhum. Bom, uma outra questão, regularização fundiária, Hélio. Qual é a tua proposta para regularização fundiária? Vamos regularizar. Tudo?
Regularizar tudo que Que possa está ser regularizado consolidado. dentro da lei. Lógico, que estiver dentro da lei. Porque a lei existe. Não sou eu que estou inventando a lei. A lei existe. Existe uma Constituição que é, acima de tudo, direito à moradia, enfim. E ali tem a lei de uso capião. Se a pessoa está consolidada mais de 10 anos em imóvel particular, cabe ela, é o direito dela regularizar. Quando se vai no código, existe 3 ou 4 possibilidades de se adquirir imóvel. E um dos meios de adquirir imóvel é o uso capião. É a regularização. Nós vamos sim, onde está consolidado, nós vamos resgatar o Luz para Todos, o primeiro projeto que eu trabalhei com o Brizola, e vamos sim viabilizar a questão da luz para todos. É um absurdo faltar água na Boa Rússia, é um absurdo não ter luz no Palmital, é um absurdo não se discutir, pelo menos regularizar Tolentino. Outra coisa que eles ficam bravos comigo, qual é a diferença da Tolentino para Vila Verde, lá de Mariápolis? Eu digo qual que é. É que lá em Mariápolis eles não votam. Eles não têm título. Se eles tivessem título, eles iam ser tratados da outra forma. Aí eles iam ser tratados com carinho, iam dizer, meus amigos, mas é porque eles não têm título, eles não definem a eleição, porque eles não têm título, ali existe uma rotatividade enorme, e eles, até pelo deslocamento, porque é R$16, é outro problema grave que nós temos de transporte, é R$16 para vir na sua cidade. Então, veja bem, um cara pobre, se ele vem ele, a mulher e o filho, ele tem que pagar quanto? Soma para nós aí. Para ele vir e voltar para a sua cidade. Então, isso tem que ser revisto, mas para isso tem que ter coragem de fazer. E as pessoas sabem que, eu tenho dito, não é nada contra o Roger, nem contra o Renda, mas a pessoa, principalmente que estão no desespero, que sabem, que tem a coragem, que tem a vontade de fazer e abrir a caixa preta, sou eu. Eu, os meus perdigueiros, os funcionários públicos e as pessoas que vêm nos apoiando. Corsan, já que tu falaste na questão aí, hoje a Corsan, infelizmente, é a maior poluidora do município de Osório, é a que larga esgoto in natura na Lagoa do Marcelino. O que tu vais fazer se tu fores eleito para resolver esse problema do esgoto aqui do município de Osório? Nós vamos tensionar. Quando eu falo para ti, Elias, que o Renda veio aqui e mentiu, eu te trago documentos, eu mesmo entrevistei o Renda, ele disse, está gravado, a gente pode soltar o que quiser, que todos sabem por que eu tenho espaço em tudo que é lugar na imprensa, porque tudo que eu falo eu provo. Então, o que acontece? Quando eu falo do Ministério Público, é que é o seguinte, vamos falar de Corsan, mas vamos falar lá de Jatão do Sul. A Bolonense tinha que fazer o esgoto, não fez, deixaram construir, não fez. Aí fizeram um acordo judicial, não é TAC, está dentro do processo arquivado. Basta o promotor executar. Vou dar um exemplo assim, eu faço um acordo judicial contigo que tem que te pagar 10 prestações. Se eu não pagar, executa, se cobra multa. A multa é de 1.200.000 e o Ministério Público está sentado desde 2012. Não faz nada. E isso me indigna. Eu não quero saber. Quando eu pontuo, não é nada contra a doutora Cristiane, quando eu vou lá e pontuo que estão recebendo uma área nobre do município, de doação para o Ministério Público, né? O que acontece? Eu vou lá, entro com uma ação popular. Eu larguei de mão o Ministério Público, eu tenho hoje 2 ações populares contra o município, uma envolvendo lixo clandestino de Atlântida do Sul e a outra a nova anulação da lei. O que acontece? Ela vai numa cerimônia lá no presídio, que o meu irmão é o assessor direto do secretário de segurança, e vai lá e constrange. Mas eu te perguntei outra coisa, sobre eu esgoto, te dizendo, sobre esgoto. Mas tudo leva ao esgoto, porque existe a omissão. Por exemplo, olha só. Não, eu tô falando do esgoto. O que tu vais fazer como se tu fores eleito prefeito? Essa pergunta. Esta pergunta eu vou fazer o que o Ministério Público não faz. Tensionar, fazer com que a lei seja cumprida. Vou te dar um exemplo. Junto com isso que aconteceu lá em Atlântida Sul, a empresa juntou, Elias, por isso que eu te falo que a lei é diferente, juntou uma declaração falsa do gerente, falsificou, e o que foi feito? Nada. Ninguém cobra nada. Eles não querem tensionar, eles não querem se incomodar, os vereadores não querem se incomodar, sobra para mim se incomodar. Eu vou lá, incomodo e depois levo a taxação então tu vais entrar na justiça contra a Corsan, é isso? Certamente, primeiro vou notificar. Tá. Se não notificar, o que eu vou fazer? Vou levar eles para o Ministério Público. É o Ministério Público que tem que fiscalizar, tanto o federal ou o estadual,
fiscalizar o meio ambiente. É ele que tem que restabelecer e aí está escrito na Constituição. É o Ministério Público que tem que nos defender. Se o Ministério Público não fizer, eu vou fazer isso que eu te disse. Ação popular. Se eles não fazem, ação civil pública que ganham para fazer, nós vamos fazer, nós vamos tensionar e vamos fazer com que pare essa poluição criminosa. Porque, veja bem, se é um cidadão comum lá na Borrússia se cortar uma árvore, sai preso. E como é que eles podem poluir a nossa lagoa? Só me diz e nada acontece. Isso é justo? Não, lógico que não é. Eu volto a dizer, o problema é que a lei tem que ser para todos. Para nós encerrarmos então, Plotter, até nosso tempo já está estourando aqui, né? O município de Osório está autorizado, né, a receber, a contrair um empréstimo de 20 milhões de reais. Se você for eleito, né, você vai pegar esse dinheiro, esse empréstimo, vai continuar com isso ou não? Olha, Elias, a princípio não. Não vejo necessidade. Eu sou um cara estudioso, estou estudando há muito tempo orçamento, tem muito dinheiro, dá para cortar, não só de CC, são absurdos e mais absurdos que estão se gastando, jogando dinheiro afora. É material gráfico que nunca ninguém viu. Eles fizeram 6 mil certificados em plena pandemia. Qual foi o curso que teve aqui? Só me diz, qual foi o curso na pandemia que eles fizeram para ter necessidade de contratar 6 mil certificados? Só se fizeram para mim certificado para a população, certificado de otário. Eles fizeram 500 mil panfletos. Pela população, dá 11 mil panfletos para cada um. Quem recebeu pelo menos um panfleto? Agora, em plena pandemia, eu tenho recebido reclamação de algumas unidades de saúde que não tem máscara N95, estão entregando uma de segunda qualidade, arriscando a vida das pessoas. Então é o seguinte, é só enxugar. Quando eu falo que tem que ter um controle interno atuante, uma auditoria, as pessoas dizem, tu só sabe denunciar. Mas é princípio, primeira coisa a se fazer é correr com esses corruptos. Correr com essas pessoas que estão rasgando o nosso dinheiro, o dinheiro do imposto. É por isso que eu tenho, sim, Elias, todas as limitações do mundo, eu tenho todas as dificuldades do mundo, mas eu estou com muita vontade de abrir a caixa preta e dali enxugar e Osório vai ter dinheiro. Não vejo a necessidade de nós endividarmos mais Osório. E para isso nós também queremos diminuir o sangramento das pessoas com o IPTU+, onde a gente pode dar até 50% de desconto do IPTU, tendo a contrapartida de uma ação. Isso já é feito em Venâncio Aires. A gente não precisa inventar. A pessoa que plantar uma árvore, a pessoa que cuidar bem da sua casa, a pessoa que tiver energia solar, a pessoa que reaproveitar a água da chuva, todas elas vão ter um desconto especial no IPTU. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente quer construir, é isso que a gente quer mostrar à população que no projeto Cidade é capaz e que precisa de você. Que você tenha coragem de que, primeiro, deixar o preconceito do lado, esquece que eu sou o gordo, esquece que eu sou o ogro e pensa, com calma, com coração e razão, quem foi a pessoa que botou sua família em risco? Quem foi a pessoa que certamente, junto com todas as pessoas que estiveram junto comigo, salvamos Osório de ser administrada por mais 4 anos pelo PDT, onde certamente o Emerson estaria sendo vencedor naquela eleição, haja vista que até anteontem ele era o cara. Até anteontem ele era o cara e hoje ninguém acha ele. Nós temos que gastar, Elias, dinheiro público para mandar um edital para tentar localizar ele. Isso é um absurdo. E essa semana, ainda não tive tempo, porque tive doente, estou protocolando também o pedido de cassação. Eu não sei onde está parado do Emerson, mas do prefeito. Porque não é inadmissível as pessoas acreditarem que o prefeito não sabia. Como é que o prefeito vai pagar várias empresas novas que surgiram do nada, montadas 8 dias antes de começarem a contratar a prefeitura, notas sequenciais, e ele vai dizer que não sabia? Essa escola de não sabia, a gente sabe de onde vem, Elias. Não dá mais para acreditar, entendeu? Se não sabia, é no mínimo incompetente. A mesma coisa, infelizmente, está sendo chancelado por Eduardo Renda, quando a gente vem descobrir que ele foi
condenado numa sindicância que agora ele está esperando a justiça. A sindicância disse que a responsabilidade daquele prédio da PAI é dele. E se não fosse uma profissional de gabarito igual a Edna no controle interno, a prefeitura ia reformar. Mas a Edna teve a coragem, a responsabilidade com o funcionário público, com o dinheiro público e apontou, ali não pode ser reformado, porque a responsabilidade de reformar é a segunda sindicância, a mesma sindicância que ele tanto exalta quanto quer. Os mesmos funcionários que ele, quando quer, exalta. Então, que seja cumprido o que a sindicância da prefeitura decidiu, que o Eduardo Renda se responsabilize e restabeleça aquele prédio público que tem que ser usado e que pode ser, inclusive, usado como um acolhimento para as mulheres que precisam de um tratamento diferenciado. E se Deus quiser, a minha vice, mana, se nós chegar lá, vai tocar um projeto dali voltado para as mulheres, pensando nas mulheres, porque ela é uma guerreira e conhece a realidade das mulheres. Potter, um abraço. Ou dois. Acorda, Osório! Valeu. Só para terminar, então, vou dizer aqui, ó, que dia 15, quando você for votar, meu amigo, eu sei que tu pode ter identificação de amigos, identificação de relacionamentos. Eu não nasci aqui, eu não tive o privilégio de estudar aqui, não tenho amigos de infância, mas quando tu estiver indo votar, tu vai passar por várias placas que a prefeitura mesmo coloca, de 40 quilômetros. E quando passar por essas placas de 40 quilômetros, o teu coração tem certeza que vai mexer contigo, mas principalmente a razão, porque vocês vão entender que aquele 40 é o 40 que pode dar limite em muitas coisas. Então, se tu quer dar 40, se você está indignado, se você está revoltado, não vote branco, não vote nulo, isso não vai adiantar, vote no Hélio Bogado. Beijo do gordo! 10 horas mais 47 minutos, 22 graus, 5 décimos a temperatura. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado. Nós entrevistamos uma sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Osório, o Hélio Bogado, que é candidato a prefeito pelo PSB. Já entrevistamos o Eduardo Renda, que é o candidato a prefeito pelo PP, e vamos entrevistar no dia 6 de novembro o Roger Capucci, que é o candidato a prefeito pelo MDB. A cobertura da Rádio Osório das eleições 2020 tem o patrocínio especial de Supermercados da Alpiaz. Seu voto tem poder. O eleito pela dona de casa, sempre presente nos acontecimentos que envolvem a comunidade. Portela Funerárias e Capela São José. Melhor preço, atendimento e estrutura. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800 647 1224. E Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. Há 51 anos valorizando a história da comunidade osourense. A gente vive pela cidade concretizando sonhos. Intervalo comercial, nós já voltamos para o encerramento do programa Olho Vivo nesta manhã de sexta-feira.